Sejam bem-vindos, alunos do nono ano de Geografia. Vamos iniciar mais uma videoaula e nessa nossa aula nós vamos falar sobre regionalização mundial. Então nós vamos começar a abordar as diferentes formas de regionalização mundial. E por que a gente fala as diferentes formas de regionalização? É porque regionalizar seria separar, seria dividir determinado ambiente para que a gente possa estudar melhor. Então quer dizer que tem que obedecer a alguns critérios. E quais que seriam esses critérios de regionalização? Aqui ele vem falando, o que eu já havia comentado com vocês, que regionalizar é dividir ou classificar o espaço geográfico a partir de critérios técnicos. Que critérios são esses? Podem ser naturais, e quando a gente fala natural, lógico, relacionado à natureza, clima, relevo, vegetação, tudo isso são critérios naturais. Hidrografia, ou pode ser também critérios econômicos, relacionado, né, a questões financeiras de cada país, questões culturais, inclusive religiosas, sociais, e aí a gente lembra de PIB, né, lembra de IDH dos países, e também pode ser critério político, de que regime político, capitalista, socialista, né, que cada país pode escolher. Então são vários os critérios. E aqui nós vamos colocar alguns critérios que são importantes para a gente entender esse processo de separação, de regionalização mundial. Eu vou colocar aqui essa figura da biodiversidade ameaçada, porque nela nós temos essa parte de vermelho, onde mostra as regiões do mundo onde pode ter qualquer tipo de aumento de ameaça, né? A forma de vida, o bioma, a biodiversidade. Então, tá sendo representado de vermelho os locais onde corre mais risco a biodiversidade. E a gente dá para perceber, a gente consegue perceber aqui que não é só a América, aparece também na África, aparece em cada continente alguns lugares onde tem biodiversidade ameaçada. E a gente utilizou todo mundo, né? Utilizamos um planisfério mundial para mostrar os biomas ameaçados. Isso é uma forma de regionalização. Depois a gente tem aqui dois mapas da América. E um deles está mostrando a América anglo-saxônica, que engloba o Canadá e o México, e depois a América Latina, que é do México para baixo. E no mapa do lado, ele aparece o México já não como América do Norte. Aliás, desculpa, ele aparece o México como América do Norte juntamente com o Canadá e com os Estados Unidos. O porquê que antes o México não fazia parte e por que o México agora está fazendo parte? Bom, isso é muito fácil da gente entender. É muito simples da gente entender. Historicamente, de forma linguística, o México ele tem uma relação muito maior com os países da América Latina, porque ele fala espanhol, assim como vários países, né, da América do Sul, e inclusive o Brasil, que fala português, também é derivado de língua latina, por isso o nome América Latina. Já quando está no outro mapa, no mapa do lado, ele está colocando o México como América do Norte. Mas isso porque essa divisão está colocando aquele bloco econômico da América do Norte, o NAFTA, em pauta. Quer dizer que aqui essa divisão já não é mais uma divisão histórico-cultural, é uma divisão geográfica pautada no socioeconômico. E por isso que o México está fazendo parte nesse mapa da América do Norte. Depois aparece a América Central de amarelo claro e a América do Sul, o restante, que é onde o Brasil é líder. Após esses dois mapas da América, que também foi mais um modelo de como que a gente pode regionalizar o mundo, separar o mundo, nós temos essa aqui que é bastante interessante, porque mostra o mundo dividido entre países do norte, que alguns livros colocam como países ricos, e países do sul, que são considerados países mais pobres. Mas note que
a Oceania não está fazendo parte do Sul. Embora a Oceania esteja no lado sul do mundo, mas ela está fazendo parte dos países nórdicos. Ou seja, ela está fazendo parte dos países ricos, porque quando fizeram essa linha a, para dividir o mundo entre países pobres e países ricos, perceberam que havia um pouco de inconsistência nos dados pelo fato da Antártida, não, da Oceania estar do lado sul, mas também ser um país rico. Por isso que aquela linha fez, né, todo um contorno para poder pegar e colocar a Oceania como sendo um país do norte, ou seja, um país rico. Então, também foi uma forma de regionalização que encontraram. Uma outra, que hoje praticamente está extinta, é essa daqui: primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. Primeiro mundo, mostrado de azul, que são os países ricos, os países desenvolvidos. De vermelho estão os países que eram socialistas. Então, por isso que pega a Rússia, que é mais um tanto junto com a Rússia que formava a União Soviética durante a Guerra Fria, e mais a China, Coreia do Norte. E pode notar que, inclusive aqui na América, tem uma faixinha vermelha ali que é Cuba, a ilha de Cuba, que também é socialista e era visto como segundo mundo. E de verde, a gente nota o terceiro mundo, que são os países que eram considerados capitalistas mais pobres. Então, primeiro mundo, desenvolvido; segundo mundo, socialista; terceiro mundo, países capitalistas pobres. Hoje isso praticamente não existe mais. Essa classificação a gente já não usa mais. Embora de forma recorrente a gente ouve alguém falar país de primeiro mundo, país de terceiro mundo, mas a gente nunca vê alguém falando país de segundo mundo, que são os países socialistas que hoje praticamente já não existem. É uma classificação que está em desuso. Depois aqui, inclusive, eu tinha colocado uma setinha para mostrar que a África do Sul está como país desenvolvido. E isso é um erro, porque a África do Sul é como se fosse o Brasil. Tem o mesmo um PIB muito parecido com o do Brasil e uma condição econômica também de desigualdade social muito parecida com o do Brasil. Então, jamais a África do Sul não pode ser considerada um país desenvolvido. O continente africano não tem nenhum país desenvolvido. O mais desenvolvido é sim a África do Sul, mas ela não é considerada um país desenvolvido. Também, uma outra forma muito comum que a gente nota de regionalização é dividir o mundo em continentes. E aí a gente nota que nós temos a América, a África, a Europa, a Ásia e a Oceania. O que seria um continente? Um continente seria um grande lote de terra emersa, ou seja, fora da água. E isso então a gente chama a América do Norte um continente, a África é outro continente, a Oceania é um outro continente. E por que que a Europa e a Ásia não é o mesmo continente, se os dois são o mesmo bloco de terras emersas? Bom, é justamente nesse aspecto que a gente tem que fazer algumas separações. A Europa, ela é considerada um continente à parte por ser chamada de Velho Mundo, porque ali aonde surgiu as principais civilizações mais avançadas do nosso planeta e aonde teve também um desenvolvimento cultural e um desenvolvimento econômico muito forte, especialmente com a primeira Revolução Industrial, segunda Revolução Industrial, esses países saíram na frente, tanto economicamente quanto culturalmente. E por isso que a Europa acabou se separando, quando foi montar os continentes, se separou da Ásia pelo fato da Europa ter um conjunto de atributos totalmente diferente da Ásia. Na Ásia, por exemplo, nós não temos o mesmo desenvolvimento econômico que tem na Europa. E como então que fizeram a classificação, como que fizeram a divisão? Através dos montes rurais, através de alguns mares, escolheram, né, traçar uma linha imaginária ali
em alguns pontos, e em outras não são imaginárias, é o caso dos Montes Urais, aonde separa a Europa da Ásia. E por último, também uma outra classificação que a gente ouvia muito e hoje quase que não se vê, seria chamar de Velho Mundo o continente europeu junto com o asiático e o africano, porque aqui as primeiras civilizações da Terra surgiram nesse ambiente. Depois, o Novo Mundo, que é quando descobriram a América e a Groenlândia, e Novíssimo Mundo, que seria aquele mundo representado pela Oceania, Austrália, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné, entre outros. Bom, eu espero que vocês tenham entendido a nossa aula de hoje, falando sobre regionalização mundial. Nós temos um texto para a gente ler também falando sobre isso e algumas perguntas dentro do próprio texto. Quero deixar aqui o meu abraço e fiquem todos com Deus.